quem fala é mais uma vez Matheus Henrique. Bom, hoje eu vou trazer mais uma palavra aqui em Mateus, a qual ainda não falei. Mateus 14, verso 22 ao 32, que vai falar o texto. Jesus anda por cima do mar. Então vamos lá. E logo ordenou Jesus que os discípulos estendessem no barco e foram adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão subindo ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Verso 25. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Verso 26. E o discípulo, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-lhe e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. 27. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Verso 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-te ir contigo por cima das águas. 29. Ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salve-me. Verso 31. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Meus irmãos, é aqui. Essa passagem, eu gosto muito dela, porque ela me chama muita atenção, a qual Jesus vai fazer a multiplicação dos pães, creio eu. Jesus vai fazer a multiplicação dos pães e peixes, vai ensinar a multidão, e os discípulos vão falar: Senhor, despede a multidão, porque já está tarde, por aí. Mas, despedindo a multidão, Jesus subiu para o monte e mandou os discípulos atravessar a outra banda do mar, que ele ia lá. Mas, enquanto os discípulos despedem a multidão, Jesus sobe, eles entram dentro do barco e entraram dentro do barco e foram para uma alto, e chegando numa alto vinha uma grande tempestade. Aí que eu entro falando, essa tempestade não era para assustar, não era para eles temer, mas eles temeram. Mas como eles temeram, Jesus trouxe a calmaria o que? Da tempestade. E foram andando até que um certo ponto Jesus sai do monte e vem ao encontro dos discípulos. E Jesus, creio eu, que eles no barco e aquela nuvem, estava um nevoeiro grande. Então Jesus, Pedro olhou para ele e viu que o Jesus, portanto, que aqui no verso 26, que vai falar, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus lhe respondeu logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Meus irmãos, quando surgiu uma tempestade, não tema. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Não tema, porque Deus está cuidando de você. E meio que você pensa que Deus te esqueceu, Deus te abandonou, Deus não fala mais comigo, não diga isso, porque Deus sabe a maneira certa e o tempo certo de agir na sua vida. E aqui no verso 27, e Jesus, porém, falou, no verso 28, e respondeu-lhe dizendo, Pedro, e disse: Senhor, se é tu, manda ter comigo por cima das águas. Meus irmãos, quando você estiver na situação de chamar Deus, e Deus falar: vem, não tema, porque Ele é contigo. Não tema, porque Deus é na sua vida. Não tema, porque Ele está com você.
E aqui no verso 29 ele diz: ele, Jesus, vendo Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ter encontro com Jesus. Pedro era um homem de coragem, Pedro era corajoso, portanto que mais para frente, quando eles vão prender Jesus, Pedro vai arrancar a orelha do soldado. Então eu vejo Pedro de muita coragem. E aqui no verso 30, quando ele vai sair, no 29, perdão, ele vai sair e vai ter encontro com Jesus, mas aqui no 30 ele vai falar, no 30 ele vai falar: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir a fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Meus irmãos, quando você estiver em meio à tempestade, lembre-se de Deus, porque Deus, ele acalma, ele aquieta. Se for preciso ele te botar na tempestade, para provar que ele é Deus, ele te bota. E Pedro aqui, vejo eu, que Pedro temeu ao vento. Pedro não estava indo de encontro a Jesus com o coração, Pedro não estava indo de encontro a Jesus ligado. Pedro estava andando, olhando para Jesus, mas temendo ao tempo. Então eu quero dizer que quando você estiver andando, quando você for ao encontro do Mestre, não olhe para as circunstâncias que está do seu lado, para trás, só olhe, foque em Cristo, foque nele, porque ele é o seu alicerce, ele é sua base. E já terminando as minhas palavras, aqui no 31, Jesus estendeu a mão e segurou. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus irmãos, quando você falar quando Deus te der alguma coisa, não fique com medo de entregar. Faz um propósito, faz algo no momento, faz prova com Deus ali, para Deus confirmar. Mas quando Deus te der alguma coisa, não guarde, não leva para casa, porque depois ele vai cobrar de você. Assim como ele fez com Pedro, ele pediu para, se fosse ele mesmo, para ele andar por cima das águas. Não tema, se Deus te chamou, ele não é filho do homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta. Mas aqui no 31, já finalizando as minhas palavras, e quando subiu para o barco, o acalmou o vento. Aqui eu encerro minha palavra e agradeço a sua atenção. E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Meus irmãos, quando você estiver na tempestade, não saber o que fazer, ora a Deus, fala: Senhor, venha para o meu barco, acalma a tempestade, porque eu não sei mais o que fazer, eu não sei. Igual nós estamos vivendo tempos difíceis, coronavírus aí, agora já surgiu a vespa assassina. Entrega na mão de Deus, chama a Deus para acalmar a tempestade, porque ele vai acalmar. Pode passar céus e terra, mas a palavra dele não vai te passar. Porquanto, não deixe isso levar. Fica ali nos pés do Senhor, ora, que o Senhor vai te dar direcionamento para o que você vai fazer. Foca, não deixe a circunstância da vida te parar. Por mais que está difícil, tá, mas persista, confia no Senhor, porque ele vai dar vitória. Assim eu agradeço a sua atenção e já te peço para deixar o like, curtir o vídeo, compartilhar, se inscreva. E assim eu agradeço. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Amém.